Muito bem, nós vamos então continuar o estudo do esmalte, dentina, polpa e cemento. Estudo especial desses elementos que constituem o dente. Nós vimos na aula anterior o esmalte. Falamos que o esmalte ele é constituído pelos ameloblastos e a dentina pelos odontoblastos. Hoje nós vamos falar sobre a dentina. Aqui nós temos o esmalte, que reveste aqui a coroa do dente. Foi dito que ele é o tecido mais duro do organismo. E logo em seguida nós temos aqui a dentina, que ocupa todo o dente, não só a porção coronária, como também a porção radicular. O esmalte ele já ocupa apenas a porção coronária. E a dentina, nós temos aqui a dentina que corresponde à coroa, que é a dentina coronária, e aqui a dentina que corresponde à raiz do dente, que é a dentina radicular. A dentina é um tecido importante, fazendo parte de quase todo o dente. Então nós vimos que ela faz parte não só da coroa, como também da raiz, né? Tendo uma vitalidade própria, devido às células que produzem material dentinário constantemente, que são as células denominadas de odontoblastos. E seus prolongamentos, que são as fibrilas dentinárias de Thomis. Então nós podemos ver aqui nessa figura as fibrilas dentinárias de Thomis. Então aqui nós temos o cemento, aqui as fibrilas, né, essa camada de fibrilas dentinárias de Thomis, e aqui nós temos a dentina. Veja que os túbulos da dentina, é uma dentina aqui, que é a dentina radicular. Então nós estamos vendo aqui essa figura. Então foi pego aqui um pequeno fragmento da raiz, e aqui nós estamos vendo em grande aumento. A dentina, ela é de composição química. Então veja bem, a dentina ela é constituída por material inorgânica de 70%, matéria orgânica de 20% e de água. Então a dentina ela é constituída então por esses elementos: matéria inorgânica, orgânica e água. Esta composição ela vai variar com a idade do dente. Então, devido à sua fosforilização progressiva, mesmo já estando totalmente o dente formado. A porção inorgânica, que compreende 70%, ela consiste de sais minerais sob a forma de cristais de hidroxiapatita. A porção orgânica consta de fibras colágenas em 17%. Estas fibras são unidas e cimentadas pela substância amorfa de natureza glicoproteica. Então vejamos aqui as propriedades físicas da dentina. Então é uma estrutura branca, amarelada. O tom do amarelo varia com a idade e de um indivíduo para o outro. Quanto mais translúcido for o esmalte, mais deixa transparecer a cor da dentina. Então nós falamos na aula anterior que o esmalte ele não dá cor ao dente, porque ele é translúcido. O que vai dar cor ao dente é a dentina. Então a dentina é um tecido muito duro, mais que o osso e mais que o cemento. Embora seja mais mole e, portanto,
mais radiolúcida do que o esmalte. Então, o esmalte foi dito que ele é o tecido mais duro do nosso organismo. Apresenta-se com muita elasticidade, cedendo mediante pressões e, com isso, amortece as forças mastigatórias imposta sobre o esmalte, impedindo que o mesmo se frature. Então, a dentina ela serve de defesa para o esmalte, para que ele não se frature durante a mastigação. A dentina ela é formada por canalículos. Então, nós temos os tubos dentinários. Então, portanto, ela é permeável. Então, nós temos substâncias que podem penetrar através dos canalículos dentinários e atingir a polpa. Então, vejo aqui, nós temos aqui este corte da dentina. Esses orifícios vão se comunicar com esses tubos, que são os túbulos dentinários, que vão se comunicar com a polpa. Então, veja aqui, nós temos aqui a dentina, aqui nós temos, nesta região da superfície lateral da dentina, nós temos esses orifícios. Aqui nós teríamos, então, os túbulos dentinários que se comunicam com aqui a polpa. Veja aqui, os orifícios, túbulos dentinários e aqui a polpa. Nesta figura, vocês estão vendo esses orifícios aqui em grande aumento. Quando a gengiva ela sofre uma inflamação, um processo inflamatório, ela forma ali uma bolsa periodontal, como aqui nesta figura. Então nós temos aqui uma bolsa periodontal. Vejam que a gengiva ela se retraiu, expondo aqui a raiz do dente. Desse lado, a gengiva está sadia. Vejo que a crista óssea alveolar está normal. E desse outro, que é o lado que está inflamado, vejam que a crista óssea alveolar ela já sofreu aqui um processo de reabsorção, formando aqui então a chamada bolsa periodontal, expondo então a superfície externa da raiz, que é esta parte aqui. Então vejam que nós temos aqui esses orifícios nesta região, aqui nós temos os canalículos e depois a polpa. A pessoa sente então a sensibilidade que vem de fora para dentro da polpa, através então desses canalículos, que são os canalículos dentinários. Essa sensibilidade ela passa através desses orifícios que se comunicam com os canalículos. Veja aqui os orifícios. Prolongamentos odontoblásticos. Vejamos o que vem a ser esses prolongamentos. Os odontoblastos, que formam a dentina, estão situados na periferia da polpa do dente. Então está aqui a polpa, então na periferia da polpa. E as suas projeções citoplasmáticas, que são os prolongamentos, ocupam um espaço na matriz da dentina. Então veja aqui, nesta figura, os prolongamentos odontoblásticos. Aqui é a camada odontoblástica, são os corpos odontoblásticos. E aqui já é a região da polpa. Então vejam que os odontoblastos, eles se comunicam aqui com a polpa. Esses prolongamentos ocupam um espaço na matriz da dentina, que são os túbulos dentinários. A sua espessura é maior quanto mais próximo do corpo do odontoblastos. Então, os prolongamentos odontoblásticos, eles se ramificam próximo ao limite amelodentinário. Veja aqui o limite amelodentinário.
então, entre o esmalte e a dentina, e veja aqui os canalículos. Então, esses prolongamentos odontoblásticos, eles vão se ramificar próximo ao limite amelodentinário, por toda a extensão do dente. Essas ramificações se anastomosam com as vizinhas. Canalículos dentinários. Então nós temos aqui os canalículos dentinários do dente, ou melhor, da dentina. Então são delicados cilindros ocos dentro da dentina. Então está aqui a dentina e aqui os canalículos dentinários. O seu trajeto é curvo, se assemelhando a um S, sendo na raiz, na área dos bordos incisais e das cúspides. Praticamente, eles são retos e emitem colaterais durante seu trajeto. O diâmetro e o volume desses canalículos, eles variam dependendo da idade do indivíduo, da idade do dente, da localização do canalículo na dentina. Além disso, eles são mais largos junto à polpa, medindo cerca de 2,5 micras, e se tornam mais estreitos em suas extremidades externas, 1 micra. Isso muitas vezes acontece à maioria das pessoas. Então nós temos aqui nesta figura, novamente, mostrando aqui os prolongamentos odontoblásticos, aqui as camadas odontoblásticas, que são os corpos odontoblásticos. Aqui nós temos a região subodontoblástica e aqui embaixo nós temos a região central da polpa. Aqui, externamente, nós temos na raiz esses forames que comunicam os canalículos que chegam até a polpa do dente. Então, se esta região tiver uma inflamação e a gengiva ela fique inflamada, o que vai acontecer? Uma bolsa periodontal. Então, essa gengiva vai abaixar, expondo aqui a raiz do dente, e com isso vai haver a reabsorção da crista óssea alveolar e o indivíduo passa a ter então uma sensibilidade maior, porque perde aqui o periodonto de proteção. Espaço periodontoblástico é o espaço compreendido entre a parede do canalículo e o prolongamento do odontoblasto. Então está aqui. É esse espaço aqui. É preenchido pelo líquido tissular e onde ocorrem as trocas metabólicas com os prolongamentos odontoblásticos. A dentina peritubular, então veja aqui nesta figura microscópica, nós estamos vendo aqui a dentina chamada dentina peritubular, que é aquela dentina que fica em volta desses orifícios por onde passam os túbulos dentinários. Então, a dentina, que constitui a parede do túbulo e caracteriza-se pelo seu elevado conteúdo mineral de 90%, nos dentes recém-irrompidos, está ausente na porção da dentina mais imediata à polpa. E também pode, dependendo da idade do dente, chegar a obliterar os túbulos dentinários. Veja aqui os túbulos dentinários. Aqui são os orifícios
e aqui os túbulos dentinários, que comunicam o meio externo aqui da raiz com a polpa. Quando a dentina peritubular é desmineralizada, então ela fica descalcificada, resta da mesma uma pequena porção de matéria orgânica que, juntamente com a água, que constitui 10% dessa dentina, veja bem, olha aqui, a dentina peritubular, aqui o forame, e aqui, entre esses forames, nós temos uma outra dentina, que é a dentina intertubular, que nós vamos ver agora. Dentina intertubular. Então, o próprio nome já está falando. Então, a dentina intertubular é aquela que fica entre os túbulos dentinários. Então, olha aqui. Dentina intertubular, aqui mesma coisa, aqui também. Então, é a dentina situada entre os canalículos da dentina. Então, olha aqui, ó. Esta aqui é a dentina intertubular. Ela fica entre os canalículos da dentina. A dentina intertubular é a massa principal da dentina. É altamente mineralizada, porém, mais da metade do seu volume está formado por matriz orgânica, com grande quantidade de colágeno. Vejamos agora a dentina primária. O que vem a ser a dentina primária? É aquela que se forma quando o dente ainda não está totalmente formado. Ele está em formação. Então, olha aqui, ó. A dentina primária apresenta muitos canalículos dentinários e a sua dentinogênese processa-se com grande velocidade, de 4 a 8 micras diárias. Ela é depositada até o término da formação da raiz. A dentina pré-natal é aquela formada antes do nascimento. A dentina pós-natal forma-se depois que o indivíduo nasce, sempre que possível. Pode ser chamada de dentina secundária. Então, o que vem a ser a dentina pré-natal? É a dentina secundária, sendo esta dividida em dentina fisiológica, que se forma naturalmente durante a vida, diminuindo então, assim, a cavidade pulpar. E a dentina reacional, esta é formada sob influência de uma reação como a cárie. Então, quando o dente está cariado, inicia o seu processo de cárie, então é formada a dentina reacional como meio de defesa. Observação importante: à medida em que a lesão aumenta, é formada mais dentina para afastar a cavidade pulpar da lesão cariosa, protegendo então a polpa do dente. Então, a dentina reacional é aquela dentina que vai proteger o dente durante um processo carioso. Então, nós temos aqui em 1 a dentina canalicular, em 2 a pré-dentina e em 3 aqui os odontoblastos, que formam a dentina. Falando-se em dentinogênese, então a formação e a calcificação da dentina começa na ponta, aqui na ponta
das cúspides ou nas bordas incisais. Então, na ponta das cúspides dos dentes posteriores e nas bordas incisais dos dentes anteriores. E avança para dentro por uma aposição rítmica de camadas cônicas, uma dentro da outra. Com a conclusão da dentina radicular, a formação da dentina primária, que chega ao seu final. No início do desenvolvimento da matriz, aparecem feixes de fibrilas entre os odontoblastos, que divergem num arranjo em forma de leque. O processo geral de calcificação é gradual, mas a região peritubular torna-se muito mineralizada em pouco tempo. Embora haja um crescimento dos cristais enquanto a dentina amadurece, o tamanho final dos cristais permanece muito pequeno, indo até 0,1 micra. O crescimento aposicional da dentina é uma deposição de matriz em forma de camadas. Então aqui nós estamos vendo um dente num corte. Veja aqui a região da dentina, aqui a região do esmalte, aqui a câmara pulpar, a polpa e aqui o cemento, revestindo externamente esta raiz. Dentina radicular. Então nós temos aqui esse dente num corte lateral. Veja que nós temos aqui, olha, a dentina radicular, que é a dentina que corresponde à raiz do dente. Tem a mesma estrutura da dentina coronária. Então veja bem, essa dentina, que é a dentina radicular, a sua estrutura é a mesma dessa dentina aqui, olha, que é a dentina coronária, que é a dentina que faz parte da coroa do dente. As linhas incrementares acham-se dispostas no sentido longitudinal em relação ao eixo do dente. Então, nesta posição aqui, transversalmente, demonstrando a deposição rítmica da dentina. Seus canalículos se apresentam menores na região da raiz, com ramificações e trajeto sinuoso e mais discretos. Isto se deve ao fato de que os odontoblastos que formam a dentina, são as células que vão formar a dentina desta região, que são praticamente de forma cuboides, apresentam uma menor atividade metabólica, elaborando então a dentina muito lentamente. Toda a dentina radicular é envolvida externamente pelo cemento. Então veja aqui. Então nós temos aqui esse dente, nesse corte lateral. Veja aqui que a raiz, toda ela, é revestida pelo cemento. Essa linha aqui, traçada aqui logo após a dentina. Então o cemento, vejam que ele tem uma coloração amarelada. Então é um tecido osteoide que reveste externamente a raiz do dente. Então veja bem, revestindo externamente a coroa, nós temos o esmalte. Então qual é o tecido que reveste externamente a coroa do dente? É o esmalte. E qual é o tecido que reveste externamente a raiz de um dente? É o cemento. E o cemento
ele faz parte de um periodonto denominado periodonto de inserção, que ajuda a inserir o dente dentro do seu respectivo alvéolo. Então, toda dentina radicular, ela é revestida pelo cemento, que é uma estrutura pertencente, veja aqui, pertencente ao periodonto de sustentação ou de inserção. A dentina se relaciona com o cemento por meio de zona granular de Thomas. Então, a zona granular de Thomas, que fica nesta região aqui. Nós temos o cemento, depois vem a zona granular de Thomas e a dentina. Percorrendo os canalículos da porção radicular em direção ao cemento, se comprova que a imensa maioria deles desaparece ao chegar nesta. Por este motivo, se acredita que a zona granular de Thomas é a terminação natural da maior parte dos canalículos radiculares. Então, nós estamos vendo aqui este dente que está preso ao alvéolo por essas fibras que são as fibras periodontais, também chamadas de fibras de Sharpey, que também faz parte do periodonto de inserção ou sustentação. Então, essas fibras estão unidas aqui ao osso e unidas aqui ao cemento, fazendo com que o dente fique fixo no seu respectivo alvéolo. Hipersensibilidade dentinária. Então veja bem, a hipersensibilidade dentinária é uma dor aguda em um ou mais dentes, quando este estiver com a dentina exposta, em resposta a estímulos químicos, térmicos e mecânicos. Então veja aqui, nesta figura, esta gengiva, ela se inflamou por algum motivo e, inflamada, o que aconteceu? Ela se desgrudou aqui do dente, mostrando então aqui a sua raiz. Então a raiz ficou externa. E com isto houve o abaixamento aqui da crista óssea alveolar, tornando-se então a raiz exposta. Com isto, esses orifícios que estão aqui externamente, olha aqui, ó, esses pontinhos aqui, esses orifícios, é por onde se comunica aqui com esses túbulos dentinários. Esses túbulos dentinários chegam até a polpa. E vejam que a polpa já está inflamada nessa região. Então a pessoa sente essa dor aguda. Então ela sente a hipersensibilidade dentinária. Claro que isto só vai ser resolvido com uma restauração. A dor, ela está relacionada à presença e o tamanho e a desobstrução dos túbulos dentinários abertos. Substâncias como os ácidos tendem a expor os túbulos dentinários, aumentando então a resposta aos estímulos da dor. Por outro lado, a colocação de adesivos e resinas tendem a eliminar a sensibilidade, a esta hipersensibilidade que o dente apresenta. Embora a pulpite não tenha relação direta com a hipersensibilidade dentinária, a inflamação da polpa pode predispor o dente à hipersensibilidade
pela liberação de mediadores químicos. Daí a hipersensibilidade dentinária, ocasionada geralmente pela exposição da raiz do dente, quando há uma inflamação da gengiva. Esses túbulos ficam expostos e eles levam a sensibilidade do meio externo até para a polpa do dente. E a pessoa sente então uma sensibilidade maior no dente. Isto é corrigido através de preparos cavitários com resinas. Muito bem, então nós terminamos o estudo especial da dentina. Então nós vimos o esmalte e a dentina. O esmalte que reveste a coroa do dente e a dentina que constitui a parte interna do dente, a maior porção interna do dente, correspondendo à coroa e também à raiz. Veja aqui então a polpa, que vai ser a nossa próxima aula, o estudo especial da polpa.